Minha primeira formação foi em engenharia, porque quando eu era criança, o pai da minha melhor amiga, Diana Galha Buizedin, que nós somos amigas até hoje, mas hoje ela mora em Campinas, também tem filha e uma família lá. A gente gostava muito de estudar juntas. E o pai dela, que então era engenheiro civil, dava aula de matemática, de física pra gente. E aí eu comecei a me apaixonar ainda mais por área de exatas. E isso também ajudava a gente a se destacar, porque se o pai dela era engenheiro ajudava a gente ia bem nas provas, nas aulas, enfim. E quanto mais incentivo uma criança tem, hoje eu sei disso de forma consciente, mais ela se dedica a fazer. Por quê? Porque o cérebro trabalha através de reconhecimento. Sim, com certeza. Então, assim, nada melhor do que você impulsionar uma criança do que reconhecer ela e dar um valor para o que ela realmente faz e quem ela é. E aí eu comecei. Eu e a Diana, da nossa turma toda do colegial, fomos as únicas que escolhemos engenharia. Ah, então vocês foram fazer faculdade juntas? Não, ela foi para Campinas e eu fui para Lins. Entendi. Mas as duas engenharia. Aham. E aí eu comecei a fazer engenharia, fui me apaixonando pela área, comecei a pegar monitoria. Mas o foco já era elétrica? Já, desde quando eu entrei, na verdade, eu fiz elétrica com ênfase em telecomunicações, porque foi quando teve o boom da compra da... Era o que você estava com o intuito de fazer. Eu fiz 2 anos e meio de engenharia de telecomunicações. E assim, na época do boom da telecomunicações, vai ser eterno. Nada é eterno, gente. Nada é eterno. E esse boom da telecomunicações, depois que acabou todas as instalações de torre e tudo, hoje é um ramo bom ainda. Sim. O pai da minha filha mais velha, da Bruna, ele ainda trabalha na parte de supervisão e gerenciamento de construções de torres e também reforma, manutenção. E ele está nisso desde quando nós formamos, que a gente fez faculdade juntos. Sim. E ele é muito bem sucedido nessa área. Acontece que aquele boom que todo mundo esperava que fosse ter Eterno, você fala. eterno e um monte de profissional entrando, não era verdade. Tanto que depois começou a cair salário. Enfim, uma outra coisa. Sim. É uma outra... Você viu que a gente já vai falando de outra coisa, né? Mas mudou muito, né? A Volta. tecnologia mudou muito. E aí eu fiz pra... Você fala mais um pouquinho pertinho. Sim. Aí eu fiz pra atuar no ramo de telecomunicações. Mas durante a faculdade, eu fui descobrindo algumas outras áreas. Fui descobrindo desmembramentos que até então eu não sabia, sobre planejamento, sobre perícia em execução. E fui me identificando mais com a área de planejamento de manutenção. Entendi. Quando eu entrei para estagiar, eu fui para trabalhar como estagiário, que faz tudo, né? A gente estagiário faz tudo. Eu fazia calo na mão de tanto abrir painel. Por quê? E o pessoal lá de preditiva tinha que abrir todos os painéis para fazer medição de temperatura e tudo mais. Quem ia? Estagiário. Com certeza. Aí eu ia lá, ficava às 8 horas abrindo painel. No final do dia, até calo no dedo tinha. E passa, fecha, abre, fecha. E com isso, com essa interação com a manutenção, eu comecei a me identificar mais pela parte de planejamento de manutenção. E aí eu fui deixando mais essa parte efetiva de estar na supervisão de mecânica, de elétrica, e fui para essa área. Eu tive uma oportunidade com 1 ano de casa de assumir a supervisão de planejamento da unidade de Lins. Ai, que bacana. E lá eu comecei a desenvolver projetos que até então veio o gestor da Ambev, que é o Adelir. E o Adelir começou a passar muito conteúdo, passou por uma fase de transformação, que eu vivi essa fase junto com ele. E depois de 1 ano e meio da implantação na unidade de Lins, teve a disponibilidade de começar a atuar nas outras empresas para implantar o modelo de Lins, que até então era a principal unidade que estava sendo feito todo o projeto. Isso Legal. tudo como estágio? Não, depois de 1 ano já fui contratada. Já foi efetivada, já. Já entendi. fui efetivada. Mas é legal que você pegou um projeto piloto, né? Sim, Isso é da hora. sim. Não existia ordem de serviço, não existia preditiva, não existia preventiva, não existia plano de nada. Era assim, quebrou, conserta, só corretiva. Só urgente, corretiva, urgente, corretiva. Não Entendi. existia nada de plano. E nem assim, Deve ser um prejuízo para a empresa gigantesco. nem histórico. Assim, consertou hoje a máquina e era tudo papelzinho, não anotava, então não tinha nem no papel, nem no sistema, porque Sim. ninguém inseria informação. Entendi. E aí, depois de 1 ano e meio, veio pra a gente formar realmente uns 2 anos, 1 ano e meio, a gente começou a visitar as unidades. De 2 anos, veio pra gente virar staff. O que é staff? Ia ser o braço direito do Adelir, então gestor das unidades, para implantar nas 17 unidades do Brasil, que depois teve aquisição de outras, enfim. E então, eu fiquei na parte de planejamento de manutenção, o Adriano ficou na parte de manutenção elétrica, aí ficou o Vitor na parte de caldeiraria. E Aí assim, foram setorizando. e a gente começou a implantar as unidades. Aí eu fiquei responsável por 17 unidades junto com os E aí outros. você tinha que ficar Você viajando. Muito. Então você conhece 17 cidades. Eu conheci o Brasil todo pelo Grupo Bertin. Eita! É porque essa cidade é no começo que você tá ali, só não... Até assim, quando eu fui trabalhar no Grupo Bertin, eu era muito nova, quase não tinha viajado. Meus pais não eram... Minha viagem, quando eu era criança, era panorama.
Bom lugar. Viagem. Fui bastante. Fui bastante. Muito, muito. E era muito bom, porque a gente tinha, sei lá, meu pai enchia a caminhonete com 15 crianças, e quase criança pra fora caindo da caminhonete. Ai, mas é gostoso, né? Muito, muito. Descer o Rio de Boia, enfim, essa foi minha infância. Então eu não tinha vivência de novos lugares, novas experiências. Às vezes viajava com alguma amiga minha pra Tupã, pra casa dos avós, mas assim, tudo muito perto, Nada muito aqui aeroporto, regional. essas coisas, né? Então eu fui pegar meu primeiro voo, quando eu fui conhecer minha primeira unidade pelo Grupo Bertin. Que foi? Que foi a unidade, minha primeira viagem. Agora eu fiz uma pergunta difícil, você não acha? Pois é, agora que eu tô pensando. Eu achei que ela ia falar rápido, porque ela começou a falar tanto nome. Tanto nome que eu falei, nossa, como ela é boa de cabeça, assim, ó, te peguei. Nossa, incrível. Enfim, é no Brasil. Eu acho que a Se você primeira falar que foi no Acre, eu vou acreditar. Porque É, não tava que a lá pra gente não conferir. tava lá, amor. Eu acredito que a primeira unidade foi pro Rio Grande do Sul. Bom Foi no lugar. Rio Grande do Sul. E depois eles compraram uma outra unidade depois de mais 2 anos, que aí ficaram 2 unidades perto, enfim. Mas foi pro Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Aí seu primeiro voo. Meu primeiro voo. E aí o gestor ficava... O gestor que foi viajar, né? Que a gente foi num time de liderança e gestão, ficava me zoando que a primeira vez ia ser com ele, não sei o quê. Por quê? Porque eu tava indo viajando com a TV viajando, aquelas coisas de brincadeira idiota, né? Mas enfim. E eu era a única... Quinta série nunca sai da gente. Nunca. E eu era a única mulher do time do corporativo, de manutenção. Nossa. Mas voltando, dentro da sua sala também não tinha muitas mulheres. Na elétrica Sala de ficou só aula, eu. né? Só você? De Dia. quantos alunos? Tinha sala com 300, 400. Ai, Só meu eu. Deus do céu. Não, já é difícil formar engenheiro. Engenheiro, então, é mais difícil ainda. É. Porque vai minguando. Porque desses 300 formou o quê? Uns 20, 30? Ah, não, formou bastante. Alguns ficavam, tipo assim, em vez de 5, ficava 6, 7, 9, 10. O máximo que eu já vi foi 15 anos. Mas assim, formava. Formava. Tem um comediante agora que ele tá em alta, que chama Renato Albani. Ele faz stand-up. E eles formam engenharia elétrica pela estadual, acho que do Rio Grande Minto, de Espírito Santo. E ele fala, não, melhor fazer show. Meus amigos viram tudo Uber. Ele fica zoando. Né? Ele fica zoando, mas ele É a temática do show, dele. Mas, é ó, muito já que bom. vocês tocaram nesse assunto, essa minha melhor amiga, que fez faculdade de engenharia, Sim. ela hoje tem uma casa de pães chiquérrima, pães maravilhosos, eu não lembro o nome agora, Sim. em Campinas. E ela saiu da área já faz, sei lá, uns 6 anos. Eu não tenho precisão de quantos anos. Mas ela também não quer mais. Ela trabalhou em grandes grupos como Votorantim, tudo que ela era realmente... Master, sim. E assim, chegou uma hora que ela falou assim, não quero mais ver obra, eu não quero ver mais um monte de gente reclamando. E não quero. E por você ser mulher nesse ramo, você sofreu algum preconceito? Na minha primeira empresa, não preconceito de uma forma generalizada, Sim. mas principalmente quem tinha lá supervisão por tempo de casa, que não tinha formação e já eram assim com uma idade mais avançada. Algumas pessoas, muito poucas, falaram que mulher não servia para trabalhar em manutenção e algumas coisas assim. Chega mulher nova ainda, né? Justamente. Aí, assim... Acho que é por não ter bagagem, né? Você fala assim... Justamente. E aí eu fazia umas coisas muito idiota. Por exemplo... Você tá dando razão aos caras. Então, assim, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Por exemplo, uma vez eles pegaram e foram fazer medição de uma peneira que ia pegar e fazer, reter os detritos na parte de tratamento de água e tudo que ia pro rio. Então, eu tinha que tratar antes, tinha um pH para sair, enfim. Essa peneira, quem comprava era o engenheiro da mecânica. E ele tava falando não sei o quê. E aí ele falou pra eu escolher o tipo de peneira. Aí eu escolhi uma que era com, tipo, redondinho, assim, né, o furo. Aí ele falou assim, não, o furo tem que ser oblongo, não sei o quê, porque o oblongo vai reter. Mas eu nunca tinha ouvido furo oblongo. Eu falei, gente, o que é isso? Será que é de comer? Não falei nada, fui pesquisar na internet. Depois eu falei, que é isso? Oblongo. Que é um meio assim, né? Tá. Aí... Se você tá falando, eu vou... Eu vou procurar o que é isso. Eu vou procurar. Oblongo. E também uma outra vez que eu fui muito zoada por anos, é porque eles pediram pra pegar uma arruela, e a arruela era aquela arruela de pressão que é torta. Aí quando eu trouxe a caixa de arruela, eu falei assim, ó, não dá porque é tudo quebrado. Tipo, era arruela de... Umas coisas muito idiotas que eu já fiz. Hoje eu trabalhei durante mais de 10 anos na manutenção, então eu conheço quase tudo. Mas, assim, muita coisa assim. Eles tinham razão de me zoar no começo, quando eu era estagiária. Tudo quebrado. E me dar um monte de painel pra abrir também. É por isso que vai quebrar. Guardando arruela quebrada. Mas ela é tortinha mesmo. Porque quando que você aperta, ela desce e ela fica fazendo pressão para o parafuso não Isso mesmo, sair. pra dar pressão, senão não dá. Entendi. Tem um esqueminha aqui que é legal.